que é a Flapress? Muita gente acha que Flapress é o torcedor identificado como jornalista que defende os interesses do Flamengo na mídia. Isso não é a Flapress. Isso sempre existiu e sempre existiu de todos os clubes. Em Minas, por exemplo, a mídia segmentada lá, quem era torcedor defendia com unhas e dentes o Cruzeiro ou o Atlético. Mas o conceito de Flapress, para mim, tem muito a ver com visibilidade, que é sempre pautar o Flamengo. Então, o Flamengo, você provavelmente vai ligar em qualquer canal esportivo, em algum momento vai pintar uma notícia, um debate, às vezes até algo que incomoda muitos torcedores de outros clubes, que é 1, 2 horas debatendo o Flamengo incansavelmente, sem espaço para outros. Isso sim é a Flapress e não é algo maquiavélico ali, tratado nos bastidores. Olha, vamos fazer algo para favorecer o Flamengo. É algo natural pelo fato do Flamengo ter a maior torcida do país, e isso faz com que o clube tenha uma visibilidade gigantesca orgânica. Então, o Flamengo não paga para ter esse tempo, esse espaço na mídia. Isso é natural. E isso gera, em comparação com outros clubes, uma vantagem competitiva no mercado, porque o patrocinador, por exemplo, ao escolher o Flamengo, ele sabe que a marca dele vai ter visibilidade na boa ou na ruim. Então, se tiver crise, se tiver um momento bom. E o que eu defendo para equilibrar essa balança? Para que a gente não tenha só um time sendo debatido, e estou falando de Flapress, né, porque é um rival do Vasco, mas isso vale também para Corinthians Press em São Paulo, né, o Corinthians que tem mais espaço midiático por aqui. Mas para equilibrar isso, eu defendo que o jornalismo deve seguir sempre o princípio da relevância. Qual é o assunto mais relevante do dia? O assunto mais relevante da semana? Hoje, por exemplo, faz sentido debater o Flamengo, porque ganhou, né, goleou, fez um bom jogo, né, está numa sequência muito positiva, mas às vezes não tem assunto de Flamengo, um assunto quente ou mais relevante, e ainda assim a imprensa esportiva no automático vai repercutir o clube. Eu, por exemplo, discordo. Vamos mostrar o treino ao vivo do Flamengo. Mas se não tiver nenhuma notícia ali, não tiver contratação nova, não tiver um assunto quente para se debater, não faz sentido. E aí, nesse ponto, você precisa abrir espaço para outros clubes. Então, tem um assunto quente do Fortaleza. Poxa, o Fortaleza avançando à final da Sul-Americana. Isso é mais relevante do que um treino aberto do Flamengo. Então, por isso eu vejo, e aí, não só no contexto de Vasco, né, que quem está do lado do jornalismo e quer, de certa forma, equilibrar essa balança, precisa trabalhar por uma democratização da pauta. E como vascaíno, eu acredito que o maior serviço que eu presto ao clube não é ficar defendendo incondicionalmente o Vasco, mas sim trabalhar internamente para que o Vasco seja assunto, para que o Vasco seja pautado, assim como eu faço com outros times, né? Quando eu entendo que é um assunto relevante, eu levo isso para os editores, né?